Congresso Nacional ignorou a vontade popular e aprovou o valor de 2 bilhões de reais para o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. A matéria, que foi aprovada sem votação nominal, será enviada à sanção presidencial. O fundo retira recursos da educação, saúde e infraestrutura para financiar campanhas eleitorais. Os parlamentares rejeitaram um destaque do Novo ao projeto de lei orçamentária de 2020 e mantiveram o texto do relator, deputado Domingos Neto, com o valor de 2 bilhões de reais. O partido pretendia reduzir para 1,3 bilhão o valor do fundo destinado a financiar as campanhas municipais do próximo ano. Na votação na Câmara dos Deputados, foram 242 votos para manter o texto e 167 a favor do destaque. Devido ao resultado, o destaque não foi votado no Senado. Veja alguns discursos. Mas mais caro ainda à sociedade. Aliás, caro para a sociedade. Porque tem sido muito caro para o povo brasileiro sustentar campanhas eleitorais. Nós vivemos um momento de crise, num momento em que falta verba para todas as áreas básicas, saúde, segurança e educação. E estamos falando aqui em encaminhar 2 bilhões de reais para campanhas eleitorais, para imprimir santinho, para pagar bandeiraço, contratar cabo eleitoral, fretar jatinho. Caros colegas deputados, 10% do dinheiro do fundo partidário eleitoral vai para fretar jatinho. É um absurdo. Por isso, ainda que reconheçamos que não apresentaram um relatório com 3,8 bilhões de fundo, tenha sido uma vitória, essa vitória é parcial. Porque 2 bilhões ainda é muito dinheiro. R$1 é muito dinheiro. Campanhas têm que ser mantidas por quem acredita na política, na democracia, por pessoas que apoiam os candidatos. E não pelo povo que já paga muito imposto e vê pouco resultado dos serviços públicos e ainda precisa bancar campanhas eleitorais. Nós, portanto, apresentamos um destaque reduzindo o valor do fundo eleitoral. Aliás, apresentamos um na CMO que foi rejeitado e tentamos em vão apresentar aqui no plenário um que reduzia ao mínimo possível de 700 milhões de reais. Ainda muito dinheiro, mas, infelizmente, a mesa, regimentalmente, argumenta-se, rejeitou o nosso segundo destaque. Pois bem, apresentamos um destaque apoiado por mais de 60 parlamentares para reduzir o fundo eleitoral de 2 bilhões para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esta é a nossa chance de dizer para o povo brasileiro que estamos indo na direção correta, estamos indo na direção de reduzir este valor pago para campanhas e não de aumentar, reduzir para chegar a zero lá adiante, para não gastarmos mais dinheiro público por isso. E quero aproveitar para desmentir argumentos falaciosos sobre o fundo eleitoral. Dizem que o fundo eleitoral ajuda na democracia, que a democracia é cara, mas que o dinheiro privado permitiria apenas que os ricos pudessem fazer campanha. Pois bem, mostro dados para vossas excelências, meus colegas, atenção aos gráficos, aos dados da última campanha. Os candidatos mais ricos receberam mais dinheiro público e os mais pobres menos. Quem declarou menos de 10 mil reais nas últimas eleições de patrimônio, recebeu em média, já é muito dinheiro, 58 mil reais de dinheiro público. Quem declarou ao TSE mais de 1 milhão de reais em patrimônio, recebeu em média 547 mil reais para suas campanhas. Contra fatos não há argumentos, os mais ricos são os que mais ganham dinheiro público. E depois dizem que os mais ricos são os que recebem verba privada. Quem se financiou apenas de doações privadas ficou muito longe desses números. E mais, dizem que favorece a democracia porque, afinal de contas, daria mais chance para que as pessoas tivessem acesso
a fundos para suas campanhas. Mentira! Mentira! Candidatos novatos em partidos que usaram dinheiro do fundo, o Novo não usou um centavo, receberam em média R$86 mil. E candidatos que já estavam eleitos e concorriam à reeleição, colegas deputados, muitos aqui não eram deputados, se elegeram pela primeira vez, concorrendo contra quem estava indo à reeleição, e quem ia à reeleição e usou dinheiro público, em média recebeu R$1.192.000 do dinheiro do fundo partidário e eleitoral. Ou seja, o dinheiro do fundo eleitoral vai para as campanhas dos mais ricos e daqueles que já estão na política. Ele precisa acabar, mas enquanto não acaba, vamos reduzir. E por isso peço apoio ao destaque do Novo. Muito obrigado, senhor presidente. Pastor Eurico, na votação anterior, votou com a base do governo. Eu deixo o senador Randolfo Rodrigues. Colegas, é uma honra estar aqui nessa tribuna na última vez do ano. Eu vim a esta tribuna com a vontade de transmitir muita felicidade, mas venho aqui um pouco triste ou muito triste. Eu fui o deputado que mais defendeu a reforma da Previdência nessa tribuna. Eu sou o deputado PSL que mais defende o governo Bolsonaro nesta tribuna. Eu sou o deputado PSL que mais votou e é 100% voto no governo Bolsonaro. E para minha tristeza, o meu último voto do ano será contra o presidente Bolsonaro. Será contra. 100% hoje eu estou perdendo no meu último voto. Mas não fico triste, porque se o presidente Bolsonaro estivesse aqui como parlamentar, ele votaria como eu. Bolsonaro votaria como eu, contra o fundo eleitoral, porque Bolsonaro se elegeu com praticamente nada. O fundo eleitoral, que nós somos contrários, a maioria do PSL, que se elegeu com pouco dinheiro, porque nós nos elegemos para mostrar ao Brasil que tem muita gente séria, gente com sangue verde e amarelo na veia, verdadeiros patriotas que aqui estão e deram um exemplo neste ano. O príncipe Luiz Felipe de Orleans é o que menos gastou entre os 503 deputados com excelente votação. Estou vendo esse debate entre deputados, demagogia de A, demagogia de B. Bolsonaro cumpriu a lei, tem o fundo eleitoral, tem direito a aceitar e a não aceitar. Eu sou contra o fundo eleitoral e contesto aqui quem disse que o fundo eleitoral permite a igualdade. Negativo, igualdade nenhuma. Como é que pode um parlamentar receber até 2,5 milhões para gastar em 40 dias, enquanto o cidadão, a cidadã que está me ouvindo pela televisão, recebe nada? Que igualdade é essa? Que igualdade é essa? Vocês, quando eram pequenos, queriam ter seu espaço para crescer. Vamos dar esta oportunidade a todo cidadão, cidadã brasileira. Esse é um detalhe. Se gasta 3.800, todos têm que ter a oportunidade de chegar aqui. E me admira alguns parlamentares de oposição falar aqui em corrupção, em democracia, quando apoiaram o governo Lula, que roubou como ninguém na história da humanidade, que apoia Hugo Chávez. Não venham pregar aqui moral sem cueca. No mundo de vocês, o pássaro rasteja e a cobra voa. Vocês vivem em outro mundo. Falta criatividade à oposição. E eu peço ao Papai Noel que traga a maioria dos oposicionistas um pouco de criatividade. Ninguém aguenta mais falar em Marielle. É homofobia, é racismo. Mudem o discurso de vocês para o bem do Brasil. Estou aqui chamando vocês da oposição. Vamos pensar, acima de tudo, no Brasil. Vocês, quando foram eleitos, lembrem-se, estão aqui para representar. Todos têm o seu segmento. Quem gosta do fundo eleitoral, o seu eleitor aceita o fundo eleitoral. E quando se fala em demagogia, não fale em demagogia para mim, porque eu banquei toda a minha campanha. E se algum empresário bancou a minha campanha, foi eu. Eu, como empresário, banquei a minha campanha. Então ninguém tem moral para vir me cobrar aqui.
gastei do meu bolso, banquei a campanha e fui o mais votado no estado do Rio Grande do Sul, do meu partido. Por quê? Quem me conhece sabe como eu atuo na política. Quem vota em mim jamais pediria uma bala sequer. E se me pedir uma bala para a família inteira votar em mim, eu não aceito. Quem votou em mim, votou por acreditar em mim. Vocês que me conheceram nesse ano, viram da minha coerência. Jamais ofendi algum colega aqui. Respeito a todos, desejo a vocês um Feliz Natal, um bom 2020, que todos aqui sejamos amigos, pensemos no Brasil e, acima de tudo, acreditar que teremos 10 anos de pleno desenvolvimento desse país com o governo Bolsonaro. Porque Bolsonaro, queira ou não, ele tem amor por esse país. Ele está aqui por uma causa, assim como eu. E esse voto contrário que eu dei hoje, Bolsonaro também daria. Muito obrigado, Feliz Natal. Deputado Hildo Rocha. Senhor presidente, senador Davi Alcolumbre, senhores e senhoras. Gostaria de começar dizendo aqui que muita gente que ataca empresas privadas, doações privadas, mas viveram mamando nos caixas 2 de empresas privadas que se mancomunavam com o governo e as políticas públicas e depois abasteciam as suas campanhas eleitorais. Dizem que os moralistas são uns, mas quando foram governo, vestais da ética que no passado diziam ser, demonstraram-se os maiores corruptores e corruptos da história desta nação. Não é possível, senhor presidente, deixar passar certas diatribes aqui, pronunciadas neste plenário, sem uma devida resposta. Aqueles que acusam a iniciativa privada de ser a responsável pela corrupção, jogam uma cortina de fumaça sobre os atos praticados nos seus próprios governos, em que beneficiavam poucos, em detrimento de todo o restante da população. Tomaram uma sova nas últimas eleições. O PT é passado no Brasil, mas aqui ele e outros puxadinhos tentam fazer valer certas mentiras pronunciadas na tribuna. É, portanto, certo e correto que todo brasileiro honesto e de bem venha a esta tribuna defender os seus valores. E sei aqui que a maior parte deste plenário tem a mesma convicção que nós. Não é preciso dinheiro público para eleger um bom candidato a cargo nenhum. Não é preciso mamar nas tetas do Estado para lograr-se vencedor numa disputa eleitoral. É preciso ter boas ideias, é preciso ter caráter, é preciso ter disposição de fazer o bem, coisa que falta para muitos que vêm aqui gritar, mas que no fundo não têm no seu coração a mesma determinação de fazer o bem pelo país. Colocar 2 bilhões de reais para pagar campanhas eleitorais é um assinte, é uma vergonha. É metade, mais da metade do que é gasto com segurança pública no governo federal. É mais do que aquilo que é gasto na agricultura, é mais do que o dobro. É mais do que o dobro do que aquilo que é investido em ciência e tecnologia. E há ainda aqueles que o defendem apenas para seus próprios proveitos. Apelo para o bom senso deste plenário, para o Congresso Nacional, sabendo, senador Eduardo Girão, que o Brasil nos acompanha neste momento, que o povo brasileiro acompanha esta sessão com muita atenção e cobrará o posicionamento individual de cada senhora parlamentar e de cada senhor parlamentar. Apelo ao bom senso de vossas excelências, pois sei que a maioria esmagadora e absoluta não precisa desse dinheiro para se reeleger, porque a maioria absoluta já não precisou para se eleger. Precisamos quebrar os monopólios e cartéis partidários existentes no Brasil, devolver para a população o direito de saber que está votando em candidatos financiados com o seu próprio recurso,
ou com o dinheiro daqueles que o apoiam? Para concluir, senhor presidente, daqueles que o apoiam, não com o dinheiro retirado à força dos pagadores de impostos e que deveria ir para as áreas mais básicas. Portanto, concluo, senhor presidente, que o Brasil já não deu ouvidos para aqueles que roubaram de todos, inclusive dos aposentados, daqueles que fizeram gato e sapato da população brasileira e botaram no caixa 2 das suas campanhas dinheiro de empresas que roubaram de estatais e de outras áreas do governo. O parlamentar sério aqui nesta casa, que tem compromisso com a nação brasileira, certamente dará no seu voto aquilo que espera a população, o respeito necessário com as campanhas eleitorais e com o futuro do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Para orientação de bancada, informo que quem vota sim concorda com o parecer da CMO. Para orientação, como vota PP, MDB e PTB? Senhor presidente. Quem vota sim, vota com o relator Domingos Neto. Senhor presidente, o bloco vai orientar sim do Congresso Nacional de 2019. Um assunto controverso, cheio de paixões, e que nesse momento a busca pela verdade, a busca por um país mais equilibrado, já não basta o sacrifício que o povo brasileiro está tendo com a reforma da Previdência. Eu acredito ser, no mínimo, incoerente, no mínimo, insensível a aumentar esse fundo eleitoral. Poucas pessoas se atentaram. O senador Ian Visto, compartilhado por deputado Léo Moraes, deputado Diego Garcia, deixaram claro que o Brasil não tem esse dinheiro. Esse dinheiro, 300 milhões deles pode ser alocado, mas o restante, 1 bilhão e 300 bilhões de reais, vai ser empréstimo para pagar a campanha eleitoral. Isso não é bom senso. Eu faço um apelo para os deputados que aqui estão, para apoiarem esse destaque do Partido Novo. O povo brasileiro está nos acompanhando e espera uma posição que vai ao encontro dos anseios das ruas. E os anseios das ruas nesse momento, austeridade, é um momento de serenidade, e que eu espero que os deputados apoiem esse destaque que está de bom tamanho do Partido Novo. O Podemos recomenda não de forma convicta e mais, pede um voto mínimo de transparência para que seja o voto nominal, senhor presidente. Podemos não. Como vota o PSOL, deputada Fernanda? PSOL, vou juntar o tempo da liderança, presidente. Tempo da liderança. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.